Olá, herdeiro da sabedoria. Olá a você que busca a verdadeira liberdade, a liberdade de não ser controlado pelas emoções alheias. A raiva é uma das emoções mais destrutivas que existe. Ela acelera o coração, encurta a respiração, turva o pensamento e transforma qualquer situação simples em um campo de guerra interno. E mesmo assim, a maioria das pessoas vive refém dela, reagindo, explodindo, se irritando com a menor das provocações. Mas existe um caminho diferente, um caminho estoico, um caminho onde você não se torna frio ou indiferente, mas sim dono de si mesmo. Um caminho onde absolutamente ninguém tem poder sobre o seu humor ou a sua paz, a não ser você mesmo. Deixe o seu like e comenta. Eu escolho a calma como minha força. Fica até o fim, porque o que você vai ouvir agora é o mapa para a calma inabalável. O primeiro entendimento: a raiz da raiva não é externa, é a sua opinião. O primeiro entendimento estoico é simples e profundo, mas exige coragem para ser aceito. Ninguém te irrita, você é quem se irrita. O mundo não aperta botões em você. Você é quem oferece os botões para serem apertados. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que a emoção não nasce diretamente da situação, mas da interpretação e do julgamento que você faz dela. Um comentário maldoso só te machuca se você atribuir valor e verdade a ele. Uma atitude grosseira só te afeta se você decidir absorvê-la para dentro do seu círculo de controle. Quando você internaliza essa verdade, nasce uma liberdade tremenda. A liberdade de escolher o que te atinge e o que não tem permissão para entrar no seu templo interior. O segundo entendimento: o jogo psicológico e a compaixão estratégica. É preciso perceber o jogo psicológico que acontece no dia a dia. A maior parte das pessoas que age com raiva, grosseria ou impaciência está, na verdade, operando no automático, movida por frustrações, mágoas, estresse e desejos não atendidos. Elas não estão tentando te ferir, elas estão tentando sobreviver às próprias dores. Quando você entende que a raiva de alguém é um grito de socorro ou uma manifestação de caos interno, a compaixão substitui imediatamente a irritação. Você passa a enxergar o agressor como um doente emocional e não como um inimigo pessoal. E compaixão, neste contexto, é uma forma elevada de poder emocional, pois ela te permite enxergar com clareza sem ser arrastado para a lama da discussão. Isso não significa ser passivo, significa ter a visão de um observador. O terceiro entendimento: mapeie o círculo de controle e o círculo de preocupação. A terceira lição estoica é a mais prática e transformadora. Controle o que depende de você e aceite o que não depende. A reação alheia não depende de você. A grosseria alheia não depende de você. O caos do trânsito, a lentidão do atendimento, a falta de educação de um colega, nada disso está ao seu alcance real. Mas sua respiração, sua postura, seu silêncio, seu tom de voz e a sua escolha de interpretação, tudo isso está sob seu domínio total. E é exatamente nesse ponto de foco que a sua paz inabalável começa a ser construída. A raiva só se instala quando você tenta controlar o incontrolável. O quarto entendimento: o distanciamento estratégico. Crie a pausa da escolha. A chave para nunca reagir impulsivamente é o distanciamento estratégico. Antes de reagir a qualquer gatilho, você se afasta mentalmente da situação. Você se transforma em um observador, como se fosse um terceiro assistindo a cena de cima. Esse distanciamento mental cria um espaço vital entre o gatilho da provocação e a sua resposta. E dentro desse espaço existe algo poderoso: a escolha. A escolha de agir com propósito, em vez de reagir por impulso. A escolha de manter a calma, mesmo quando alguém tenta desesperadamente tirá-la de você. A escolha de responder com uma firmeza serena, em vez de uma explosão emocional vazia.
O quinto entendimento: transforme irritação em curiosidade racional. Sempre que a raiva começar a subir, ative o seu botão de curiosidade. A quinta lição estoica transforma a energia destrutiva da irritação em uma energia de investigação racional. Quando alguém tenta te desrespeitar ou agir de maneira injusta, tente perguntar internamente: o que essa pessoa está vivendo ou sentindo para agir assim? Qual a falha lógica por trás dessa raiva? Essa pergunta te tira imediatamente do campo da emoção e te joga no campo da razão e da análise. A raiva exige que você se sinta pessoalmente ofendido. A curiosidade exige que você entenda a causa externa. E sempre que a razão entra em cena e toma o controle, a raiva perde a sua força. O sexto entendimento: o silêncio estratégico e a autoridade da não resposta. O sexto ponto é um dos mais poderosos na arte da invulnerabilidade: o silêncio estratégico. Você não precisa revidar tudo. Você não precisa vencer todas as discussões ou corrigir todo mundo que está errado. Às vezes, a resposta mais forte, mais digna e mais poderosa é o silêncio total. O silêncio não é fraqueza, ele é autoposse. Ele comunica ao provocador que ele não é importante o suficiente para merecer a sua energia ou a sua atenção. O homem que silencia diante do caos preserva sua dignidade e frustra a intenção do agressor, que busca a sua reação. Você vira a muralha, inabalável, e não a folha ao vento. O sétimo entendimento: a raiva não é poder, é o maior sinal de fraqueza. Por último, entenda isso profundamente. Alguém só te tira do eixo se você permitir. Quando você domina a sua própria energia e o seu estado interno, ninguém te controla. A verdadeira força não é gritar ou explodir, é não precisar gritar. A verdadeira superioridade não é vencer discussões, é não ser arrastado por elas. O homem que se irrita facilmente revela que é escravo dos seus próprios impulsos e da opinião alheia. A raiva é o oposto do poder. É o maior sinal de que você perdeu o controle de si. O homem que está no controle de si mesmo é o observador do mundo e não o reagente das emoções. Conclusão final: a calma como sua única força. A sua paz não pode ser terceirizada, ela é o seu maior ativo. Domine suas emoções, mapeie seu círculo de controle e escolha a calma em vez do caos. O caminho estoico não é fácil, mas ele é o único que te garante uma vida onde a sua paz interior não está à venda. Comente agora: eu escolho a calma como minha força. Essa é a sua promessa de dignidade inabalável. Até o próximo vídeo, herdeiro da sabedoria.